Salve, rapaziada, Corinthians venceu de 1 a 0 do Fortaleza, o Inter venceu de 1 a 0 do Grêmio e o Fluminense venceu de 1 a 0 do Sport. Todos esses placares de 1 a 0, todos os times que venceram mereceram vencer, isso aí é fato. Primeiro começando pelo jogo do Corinthians. O Fortaleza sem Crispim, sem Ederson e sem Pikachu perde a base tática e técnica do time. Complica ainda mais o trabalho de Vojvoda pegar o Corinthians sem esses três jogadores e perde obviamente o esqueleto do time. E aí o Corinthians teve mais posse, finalizou mais, criou mais chances de gols, meteu bola na trave e o gol saiu no finalzinho, na reta final do segundo tempo, com Cantilho fazendo o gol. E para mim o Corinthians mereceu sim a vitória. E aí é o que eu cansei de falar aqui para a rapaziada do Leão do PC. Gente, o Fortaleza vai para a Libertadores, só que para pré. Um dos motivos é o elenco. O elenco do Fortaleza não tem condições de... Beleza, ter condições tem, mas nos pontos corridos é difícil o elenco do Fortaleza conseguir ficar na frente do Corinthians, por exemplo. Foi um confronto direto, o Fortaleza não deveria perder esse jogo, pelo menos um empatezinho seria um resultado interessante devido aos desfalques, mas não conseguiu. O Corinthians chegou a 47, Fortaleza tem 48, o Inter 44. Provavelmente o Fortaleza deve ser ultrapassado por Corinthians e Internacional, porque é pontos corridos. Normalmente quem tem o melhor elenco tem melhores classificações, tem melhores posições na tabela. O Fortaleza ele agora vai pegar outra tromba, São Paulo e depois Bragantino, e tem um clássico contra o Ceará. Isso aqui pode ser uma sequência de divisores de água, com certeza absoluta, porque são três confrontos, em aspas, dois diretos e um contra o Ceará, que é clássico, tudo pode acontecer. Vamos aguardar, mas é o que eu cansei de falar, eu acho que o Fortaleza vai ser ali, ó, sexto, sétimo. Nada muito além disso para cima e nada muito além disso para baixo. A vaga na pré-Libertadores está praticamente selada, mas é bom voltar a pontuar. Bom, passar para o Grenal. Grenal foi zoeira, né? Patrick, depois que terminou o jogo, levantou o caixão do Grêmio, Série B, não sei o que, pererê parará, foi expulso, teve confusão e por aí vai. No geral, um Grenal se decide em detalhes. Frase clichê, mas é a pura realidade. Num Grenal, num clássico, seja Grenal, seja Derby de São Paulo, não interessa, qualquer clássico, se decide nos detalhes. E aí, num lançamento não, né? Num passe espetacular de Edenilson para Tyson, que Edenilson quis colocar assim, aquela bola na cabeça de Tyson, pode ver que ele faz o arco naquela direção. E o arco foi espetacular. Garrafinha não consegue acompanhar Tyson, Tyson de cabeça, que por sinal uma testada muito difícil, Tyson vai lá, 1 a 0 Internacional e o Inter venceu. O Grêmio, gente, alô torcedor do Sport, se você acha que o Sport já caiu, imagina o Grêmio com 4 pontos a menos. Para vocês terem noção da situação desesperadora que é o Grêmio ele tem 26 pontos e 29 rodadas. Para o Grêmio ficar na Série A, dos próximos 9 jogos do Grêmio, o Grêmio tem que vencer 5 e empatar uma, ou por exemplo vencer 6. Resumindo, praticamente fica inviável o Grêmio conseguir conquistar tantos pontos assim. Se brincar, nem os times que brigam por título vão conseguir ter o aproveitamento que o Grêmio precisa. Então é praticamente rebaixamento, mas eu não cravo que caiu não. Mais uma vez, não cravo que caiu. Um jogo muda tudo, o Grêmio tem 2 jogos a menos aí do que o próprio Sport, que tem 30. Vamos aguardar. Bom, rapaziada, sobre o jogo do Sport agora. Além de tudo, eu vou falar sobre o jogo, mas o Sport é um time azarado. Ah, mas o time é ruim. Concordo, eu não estou discordando disso não. Lembrando, não estou discordando disso não. Mas o Sport leva o gol no último lance da partida, num jogo que estava de certa forma controlado. O Fluminense estava perigando, estava levando perigo, estava. Mas naquela circunstância de jogo, não estava aquele abafa imenso, não estava aquele desespero todo, como foi no jogo contra o Palmeiras. E aí o Sport acaba tomando castigo no último lance. Sobre a partida, vamos lá. Primeiro tempo do Sport, fraco. Segundo tempo, terminou sendo fraco. Começou bom e terminou fraco. Primeiro tempo do Sport, o Sport não conseguiu contra-atacar. E aí é óbvio, né? O Sport sem Gustavo, sem Mikael, sem Leandro Bárcia, sem Everaldo, que nem sequer entrou no segundo tempo, perde demais. A gente vai ter que depender do menino Treloso, que quer comer biscoito, biscoito Treloso, só Vitarella tem, que é Trellis. Infelizmente, a gente depende de um cara que não faz gol. Ou seja, a gente precisa fazer gols e depende de fazer gols de um cara que não faz gol.
Infelizmente essa é a realidade. E o que eu falei na live do intervalo e na live pós-jogo, eu acho que traduz um pouco do que foi a partida. Se o Sport ontem tivesse com os titulares, o Sport venceria o jogo, na minha opinião. Porque o Sport, mesmo sem criar muitas coisas, acabou criando um lance claro de gol, dois na real. Um com o Trellis e um com o Sander. Trellis no finalzinho do primeiro tempo, que ele recebe a bola cara a cara com o goleiro, só era carregar e finalizar, ele sequer finalizou. E ele sequer finalizou na partida como um todo. Todos os minutos de Trellis jogados ontem contra o Fluminense, Trellis sequer finalizou. É brincadeira, pô. É brincadeira. Eu tento e tal, acreditar um pouquinho só no cara uma vez a cada 50 jogos, mas não vai. É treloso, quer comer biscoito, mas fazer gol não quer. Bom, rapaziada, a partida o Fluminense jogou melhor no primeiro tempo, merecia a vitória no primeiro tempo. Se tivesse que ter vencedor seria o Fluminense no primeiro tempo. 1-0 seria, aspas, o mais justo. Fluminense dominou mais posse, criou mais, fez um gol impedido. Kennedy perdeu um gol na pequena área, finalizou a bola para fora. Beleza, Maílson não foi tão exigido porque o Fluminense não acertou o gol no primeiro tempo. Mas, no geral, o Fluminense jogou mais. Juba não estava conseguindo, novamente, criar volume ofensivo. Hernanes pegava a bola, estava perdido porque não tinha muito o que se fazer, sem muitos jogadores de qualidade do lado. O Sport não fez uma boa partida do meio para frente, mais uma vez jogando fora de casa, infelizmente. Quando termina o primeiro tempo, Juba tinha amarelo e não estava jogando nada. Era para sacar Juba na mesma hora. Não era para esperar bater 35 minutos do segundo tempo, não. 40 minutos do segundo tempo, não. Já era para, no intervalo, ele sacar Juba e colocar ou um Everaldo, ou Everton Felipe, qualquer um, Cristiano, o raio que o parta, mas não era para deixar Juba em campo. Trellis, com 15 minutos, já era para Trellis ser substituído. E para mim, César Lucena tem culpa sim. Eu não consigo acreditar, a gente até debateu isso ontem na live pós-jogo, eu não consigo acreditar que Florentino falou: César, segura até os 40 do segundo tempo. Quando der 40 do segundo tempo, tu mexe. Eu não consigo acreditar nisso. De verdade. Para mim, César teve culpa sim. Uma eternidade para mexer. Hernanes, como a gente falou na live pós-jogo, Hernanes, morto fisicamente a partir dos 25 do segundo tempo. Morto fisicamente, isso aí é fato. E aí o Fluminense criou chances. Casares entrou no segundo tempo e mudou o panorama ainda mais do jogo. O Fluminense criava as chances com Casares municiando atacante. Ele deixou dois jogadores cara a cara. Luiz Henrique, se eu não me engano, finalizou uma bola na trave com um passe de Casares. Passe espetacular, não foi cruzamento não, foi passe mesmo. Ele fez amor ali. E teve também outro passe espetacular que Casares deu para Luca quase fazer um gol. Ainda desviou, a bola foi para fora. Casares jogou muita bola ontem. Ele dominou o meio de campo quando entrou na partida. Jogou muito mesmo. Muito, mas muito mesmo. E aí o Fluminense, de forma merecida, mas ao mesmo tempo de forma, aspas, sortuda, porque a torcida do Fluminense, 30 segundos antes de sair o gol, estava chamando o time de sem vergonha. O que para mim foi uma leitura errada da torcida do Fluminense. Não tinha sentido chamar o time sem vergonha naquela altura de jogo e de campeonato. O Fluminense, gente, ele é oitavo colocado com 42 pontos. Chamar o time sem vergonha. Com esse elenco do Fluminense, que é um elenco ok, mas nada de extraordinário. Tá ruim, é? O time do Fluminense sendo vaiado em campo. Sai a jogada da esquerda, sai o cruzamento na área, Marcão não acompanha. Gol de David Braz, 1-0 Fluminense. Sport 17º colocado, agora vai pegar o Bahia. Agora vai pegar o Bahia não, né? Agora o Bahia tem jogo hoje contra o São Paulo. É secado demais, meu secador vai estar ligado sim, porque esse é um campeonato de um contra o outro. Quem for menos incompetente, fica na Série A. Ó, a partir de agora, gente, o Sport pega América Mineiro, Bahia... foi mal. América Mineiro, Ceará e Bahia. É o seguinte, o Sport não pode se dar ao luxo de somar menos do que 6 pontos nos próximos 9 disputados. Não pode, não pode. E não pode chegar naquela paradinha de, vai pegar o Ceará fora. Não, a derrota hoje já tá na conta. Não, não tá na conta não. Agora o Sport vai ter que, no mínimo, empatar esses jogos aí fora de casa. Beleza? Bom, deixa o like, se inscreve no canal. Aquele abraço. Valeu.